Porque o Coutinho voltou, porque o Coutinho voltou, porque o Coutinho voltou, querendo demais. Fala família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta segunda-feira, logo pela manhã, bem cedinho, apesar de tantas lágrimas e reclamações. E olha, o Vasco não jogou nada. Imagina se o Vasco jogasse, ganharíamos facilmente desses caras, porque, rapaz, o Vasco sem jogar conseguiu empatar o jogo. Para e pensa com um pouquinho de lógica. Imagina se o Vasco jogasse só um pouquinho. E nesse vídeo de hoje, nesse início de semana, segunda-feira, logo pela manhã, do dia 16/9/2024, é claro que nós vamos falar muito desse jogo contra o Império do Mal. Vamos trazer aqui também outros resultados importantes do Campeonato Brasileiro. Como é que fica o Vasco aí na classificação? Hoje tem um jogo para nós aqui ficarmos de olho e também toda a repercussão, todos os bastidores. Felipe Coutinho abrindo o coração e falando um bocado ali depois do jogo. Parece que o gol foi até um tipo de desabafo. E também aí, né, rapaz, a coletiva do Rafael Paiva, que teve ali falando um monte ali, coisas importantes, principalmente do Jean David, do Ryan, do próprio Felipe Coutinho e também desses clássicos aí, porque até agora, irmão, o homem tá invicto nos clássicos, tá? Desde que ele se tornou, no caso, técnico do Vasco da Gama, ele não perdeu nenhum clássico aqui no Rio de Janeiro. Então, depois da vinheta, vamos falar muito de Felipe Coutinho, vamos rever esse gol maravilhoso dele. E tinha que ser contra os caras, né? Ó, é aquilo que eu falo, o jogador grande, ele aparece nessas horas. Então, eu vou chamar a vinheta e depois dela eu colo com vocês aqui devagarzinho, querendo demais, anota mais um pontinho aí na conta do pai. Vinheta. Voltamos aqui, Leonardo, canal da torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos mais de 98.800 inscritos aqui. Estamos muito próximo de chegar na marca de 99 mil inscritos e depois só vai faltar 1.000 inscritos, galera, para a gente bater aqui a marca de 100 mil. Espero que você aí do outro lado continue me ajudando. Desde já eu quero te agradecer pela sua moral, por todo dia estar comigo aqui, sempre aí deixando o seu like, sempre nos assistindo, sempre também comentando. Cara, sem vocês, com certeza, nada disso aqui poderia acontecer. Então, hoje, seu comentário é muito importante, porque os caras, ontem eu estava lá no Maracanã, eu não vou nem deixar imagens agora, tá? Confesso que não dormi, tô gravando esse vídeo aqui às 7h15, e ontem o Fabinho, os caras estavam até falando que eu durmo pouco. Vou procurar descansar. Depois que eu gravar isso aqui, esse vídeo deve subir lá para as 8 da manhã, porque eu ainda estava aqui degustando a vitória, estava aqui escolhendo alguns momentos. Eu fiquei muito em dúvida, tá? Se eu iria reagir lá, os caras reclamando que empataram com o Vasco, que eles sempre vêm com essa mania de grandeza, achando que vão ganhar. E outra coisa, reclamaram muito que o Vasco não jogou nada, todos eles, até lá o Gerson. Mas, cara, para vocês poderem ver, foi o que eu disse no início desse vídeo. Vasco sem jogar empatou. Se o Vasco joga só um pouquinho, era 2-3 em cima deles, porque vou voltar a repetir a mesma tônica. Não são isso tudo não, tá? Se o Vasco aí tivesse um pouquinho de coragem, e ali entrasse para dentro dos caras, o Vasco com certeza venceria essa partida. Inclusive, no final do jogo, o Verratti teve uma chance limpíssima de tocar a bola ali pro Emerson Rivaldo, e de repente o Vasco viraria o jogo em menos de 5 minutos. Olha, se o Vasco vira esse jogo, esqueça tudo, sem lembrar que eles já estão em crise, tá? Estão há 5 jogos aí, se eu não me engano, só venceram uma partida, enquanto o Vasco vai pro 6º jogo no Campeonato Brasileiro de invencibilidade. E na próxima rodada vamos pegar o Palmeiras, e o Vasco deve descansar hoje. Então, deixe tudo aí, você que ainda aqui não é inscrito nessa bagaça, se quiser fazer parte desse canal que tem compromisso com a informação, com a notícia, mas também é um canal de torcedor, desculpa, eu nunca vou perder a minha identidade de torcedor. O nome do canal é Na Torcida Vascaínos. Por mais que a gente leve as coisas aqui bem a sério, vai ter o momento da resenha, vai ter o momento da trocação, vai ter o momento do desabafo,
porque o canal, ele foi feito para isso, para poder, seria até pretensão minha falar, te representar, mas pelo menos passar o sentimento de torcedor para vocês que nos assistem, beleza? Agora, sem mais delongas, já até falamos um pouquinho aí sobre a programação do Vasco, que deve folgar hoje, Vasco deve retornar amanhã os treinamentos, vamos ver, né, como é que vai sair os noticiários hoje, e o Vasco vai se preparar para poder pegar o Palmeiras. Mas a 26ª rodada, galera, ainda não terminou não, tá? Nós temos aqui, pelo menos, os resultados de ontem. Ah, muito obrigado. Agora sim. Os resultados de ontem, Palmeiras, né, deu-lhe uma sacolada no Criciúma, 5-1. O Fluminense perdeu de virada, meu irmão. Tava ganhando o jogo lá em Caxias, mas o Juventude aí virou pai do Fluminense. Deu mais uma massagem nos caras e o Red Bull empatou com o Grêmio. O Grêmio também, se não abrir o olho, é complicado. E um outro também que é freguês nato do São Paulo é o Cruzeiro. É incrível como o São Paulo consegue vencer o Cruzeiro fora de casa. E ainda teve o Bahia. Olha aqui, ó. Olha esse resultado aqui, ó. Isso aqui te diz alguma coisa? Porque o próximo adversário do Vasco na Copa do Brasil pelas semifinais, e aí é aquilo que eu te falo, irmão. Jogo é jogado e lambaria é pescado. Se você parar para analisar aqui, ó, o momento aí do Galo não é muito legal não, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho meu fone aqui. Tá só mais um pouquinho aqui, eu acho que lá ele, né? Só mais um pouquinho aqui de volume, tá bom? Bom, não começa não, pô. Mas aqui, ó, se você parar para analisar o time do Galo, obrigado, mais uma vez, tomou de 3-0 aqui do Bahia, perdeu. E vamos usar um parâmetro, o Vasco perdeu lá de 1-0 com um homem a menos, aquela expulsão, e eu tenho um detalhe aqui muito importante, porque o Vasco hoje está na 8ª colocação. Claro que ainda vai entrar em campo o time do Internacional, tá? Que joga hoje contra o time do Cuiabá. Essa partida vai ser realizada às 20 horas. Mas se você parar para olhar a tabela, todos os times que estão acima do Vasco, o Vasco tem 35 pontos, com 25 jogos. Claro, o Internacional também, que está no páreo, tem 35 pontos com 23 jogos. Hoje vai jogar um jogo e vai ficar com um jogo a menos que o Vasco, beleza? Mas vamos lá, ó. O Cruzeiro, que tem 41 pontos, Vasco ainda vai enfrentar o Cruzeiro lá. Jogo complicadíssimo, tá? Lá no Mineirão, possivelmente. E aí, se o Vasco vencer o seu próximo compromisso, esse jogo a menos que tem contra o Cuiabá, o Vasco vai a 38 pontos. Hoje o Cruzeiro tem 41. Então, quer dizer, o Vasco ainda enfrenta o Cruzeiro. Deixa eu ver qual é a rodada. 27ª. Me ajuda aí, vai. 27ª. 28ª. Então, quer dizer, ó, o Vasco vai enfrentar o Palmeiras. E se o Vasco tem pretensões aí de pré-libertadores, o Vasco vai ter que fazer um bom resultado aqui. Depois desse jogo, o Vasco vai enfrentar, se eu não me engano... o jogo do Cuiabá foi lá para outubro. Então, quer dizer, o Vasco vai enfrentar, depois desse jogo, vai enfrentar o Cruzeiro. E aí o Vasco, se chegar a 38 pontos contra o Palmeiras, claro, o Palmeiras é um adversário duríssimo, mas não vai jogar no seu tapetinho. Esse jogo vai ser lá no Mané Garrincha, aquele mando de campo que já tinha sido vendido, sabe muito bem quem é que vendeu, e até hoje, né, ninguém viu esse dinheiro aí do associativo, enfim, que hoje cuida da SAF do Vasco da Gama. Então o Vasco, ele chega a 38 pontos. Claro que o Internacional hoje pode passar o Vasco, mas o Vasco continua na briga. E depois o Vasco ainda enfrenta o Bahia, o Vasco ainda enfrenta o São Paulo e o Vasco ainda enfrenta em São Januário o próprio Internacional. Então, cara, o Vasco hoje tem 35 pontos, um jogo a menos. Mas essa vaga aqui, pela 6ª posição, até mesmo a 5ª, ainda está muito aberta. Claro que o São Paulo se deu bem, conseguiu bater o Cruzeiro, deu um salto, mas pro Vasco foi até bom, tá? Porque o Cruzeiro continua ali, bom, pelo menos hoje, né? Vendo o Vasco no seu retrovisor, e o Vasco só tem que fazer o dever de casa. Olha, o Vasco não vem jogando bem, cara. O Vasco vai fazendo seus resultados. E ontem provou mais uma vez que tem condições disso. Tanto que o jogo ontem, jogo que o Vasco não jogou bem, e nós até ironizamos, sabe? A partida do Vasco, teve muita gente reclamando, o Vasco não jogou bem. O Vasco não joga bem, mas vence. Imagina quando o Vasco começar a jogar bem. Aí que o Vasco se classifica para uma pré-Libertadores. Porque o Vasco, sem jogar bem, tá conseguindo chegar a 35 pontos, com possibilidade de brigar por uma vaga. E pega lá o Flamengo, que tinha um mando de campo,
E o Flamengo, cara, foi dominante na partida, não sou hipócrita, mas o Vasco, cara, é incrível como o Vasco no final do jogo, quando precisa reagir, esse time tem poder de reação e tem um mental forte. Depois disso, o Vasco teve uma chance limpa. Eu quase paria um filho no Maracanã, porque o Verratti, no lançamento do Felipe Coutinho, uma roubada de bola no meio de campo, deixou o Verratti em condições de tocar a bola ali pro Emerson Rivaldo, que poderia ser determinante para fechar o caixão. E eu acho que, não sei não, hein? Eu acho que se o Vasco tivesse vencido de virada ali, faltando, ou pelo menos, né, no finalzinho do jogo, ali faltando 10 minutos, 5 minutos, eu acho que o Império do Mal não conseguiria empatar. E eu não sei não, hein? Cargo do Tite aí balançaria, já deu uma estremecida. O cara ficou 1h30 trancado lá no vestiário lá, assimilando o empate, porque eles acharam que jogaram muito. Eu acho que foi o Vasco que não jogou nada, tá? Tô sendo honesto. E um grande detalhe que mesmo sem jogar nada... Câmera lenta, ó. Oh, meu Deus do céu, mesmo sem jogar nada, narra aí. Olha o Vasco aí, Emerson Rodrigues, abertura pra ele, dominou, entrou na área, preparou, escorregou, levantou, ficou com ela, lá vem cruzamento pro Verratti, passou por ele, Puma Rodrigues, linha de fundo, bateu cruzado, cabeçada, gol! Gol! Que golaço, meu irmão. Estava guardado para esse momento. Para esse tinha momento. Tinha que ser no clássico. Tinha que ser em cima hoje. deles. Tinha que ser você, Coutinho. Empate o clássico. Olha o Vasco aí. Esqueça tudo, né, cara? E é verdade. Tinha que ser contra os caras. E o Felipe Coutinho, que foi o destaque dessa partida. Não vou ficar aqui repetindo também toda hora que o Vasco não fez uma excelente partida, mas no segundo tempo você vê como é que o Rafael Paiva, ele tem estrela, porque os 4 jogadores que entraram no segundo tempo, todos eles tocaram na bola nesse gol. O Ryan conseguiu uma belíssima escapada, consegue vencer ali 2 adversários, eu acho que era o zagueiro deles, juntamente com o Carlinhos, que tentou fazer ali a recomposição e não conseguiu. E ele pega e liga aqui pro Emerson. Olha o Vasco aí. Pro Emerson Rivaldo, que eu estava, cara, o tempo todo irritadíssimo. O Emerson Rivaldo, ele errou 2 ou 3, tipo assim, jogadas que poderiam dar, sabe, a oportunidade do Vasco até empatar o jogo ou abriu pra... Não, empatar o jogo, porque eu acho que o Vasco já tava perdendo nesse momento já. Mas no momento também que o Emerson Rivaldo teve que acertar, acertou, e aí participa pro Mito e o Coutinho. Jogo coletivo, tipo assim, um gol bem coletivo. Ó, Emerson Rivaldo e aqui, né, coitado do Gerson. Gerson deu aquela bambeada maravilhosa. Bola bem lançada. Pumita. E o Puma, hein? E o Puma, hein? Rapaz, como o Rafael Paiva também consegue recuperar esses jogadores. E no final do jogo, o que me chamou a atenção é que todos do elenco foram abraçar o Felipe Coutinho, tá recebendo muito carinho desse elenco, muito apoio. É o elenco reconhecendo até o Verratti, que é o capitão do time, que hoje é um líder, sabe? Pra mim é o melhor jogador do Vasco. Felipe Coutinho tá retornando agora, mas todos eles entendendo a importância do Felipe Coutinho. E eu não sei não, hein? Liro Couto voltou com vontade, hein, cara? Não é por causa do gol, não. Mas ele ontem não jogou mal, se apresentou, tentou correr, tentou colocar velocidade nas jogadas, tentou acelerar o jogo, botar intensidade. Tô com a expectativa boa. Será que eu tô iludido? Fala aí você do outro lado. Aí, ó. Todo mundo abraçando o homem. E é maneiro que tem gente falando assim, ó, Pix, Pix. E ali o Maxim, ele vai falar assim, de cabeça, em um bom português, ó. Primeiro Pix, ó. Já quer ele arrancar uma farpela do Coutinho. E aí o Max vai falar de cabeça, ó. De cabeça? De cabeça? É, de cabeça.
Eu tava ali no meio, né? Cantando. Queria te fazer uma pergunta aí, vascaíno. Coutinho estreou? Porque ele teve falando, sabe, sobre esse momento de pausa. Ele vai falar aqui, depois ele vai falar de novo ali pro GE, onde há quase 2 minutos de entrevista ele falando, sabe, desse momento, da recuperação. Ele enchia a paciência do departamento médico, ele não deixava ele voltar, não estava no período certo. E aí, voltou no momento certo? Departamento médico do Vasco acertou? Nós que estávamos ansiosos, deixa a sua opinião, vamos ver. Não tem como explicar. A torcida lotou o estádio aí. É muito bonito fazer um gol num jogo como esse. Eu estava ansioso um pouco. Comecei, me machuquei. Mas é isso, tudo no tempo de Deus. Hoje um empate importante e vamos, sai. E aqui ele vai abrir o coração, ó. Olha, eu estava bastante ansioso, né? Eu acabei machucando. E o pessoal aí do Vasco todo sabe o quanto eu queria voltar antes. Tentei voltar antes pro jogo do Atlético, não consegui. Fiz de tudo, trabalhei pra caramba. E hoje, graças a Deus, fui curado com um gol. Então, só agradecimento a toda a minha família, o pessoal do departamento médico que me aguentou aí esse tempo. E é isso, seguir forte. Foi um empate importante hoje pra gente. A gente seguir rumo aos clubes lá em cima, lá que estão brigando lá. Por volta dos 20, 25 minutos. A intenção é essa, viu? Rumo a brigar lá em cima, com os times de cima. Então essa análise do início do vídeo tem muito a ver com essa fala do Coutinho. Que o Paiva sinalizou para você que em 10 ia te colocar no campo. Acabou sendo antes até que saiu o gol do Flamengo. E como é que foi aquela sensação? O que passou na cabeça? E detalhe, rapaz, quando o Felipe Coutinho foi para entrar, foi o momento que o Flamengo fez o gol. Já teve isso contra o Felipe Coutinho. Porque, pô, o jogo tava 0-0, chamou um homem para tentar melhorar o meio-campo do Vasco. O Vasco não tava bem no seu meio-campo. Apesar do Hugo Moura fazer uma grande partida, o Esforça fez uma partida regular, mas o Hugo Moura mandou nas ações do Vasco ali no meio-campo. Foi mais importante até do que o Dimitri Payet. E é interessante, cara, que quando o cara tava lá assinando a prancheta, o Vasco toma o gol e ele entra no jogo. Tipo assim, quando vai iniciar a partida de novo, né, que a bola vai pro meio-campo, pra reiniciar o jogo depois do gol do Império do Mal, é o momento que o Coutinho entra. Mesmo assim, o cara não se intimidou, mostrando aí que ele é diferente. A sensação ruim, a gente vinha defendendo, fazendo um bom jogo. E aí acabamos tomando um gol na hora que eu ia entrar ali. Mas, enfim, conseguimos um empate, estou muito feliz e vamos embora. Vamos seguir que final de semana que vem tem um jogo super importante e a gente tem que continuar brigando para manter essa sequência positiva. A gente tinha visto que você queria muito estar de volta. Como é que foi esse último mês para você, com a tua lesão, com a Covid, que te atrapalhou um pouquinho desse retorno? Foi complicado. Eu ouvi bastante besteira aí sobre mim, mas tudo bem. Eu sei o quanto eu luto ali dentro, o quanto eu lutei para voltar antes, né? O pessoal do departamento médico já estava de cabeça cheia ali, porque eu toda hora pedia para voltar e infelizmente não dava. Tive o Covid ainda, foi um mês complicado, mas já passou, agora é só pensamento positivo. Então tá aí, agora é só pensamento positivo. Será que esse cara é enorme mesmo ou estou exagerando? Coitado desse flamenguista aí, irmão. Do jeito que os caras lá estão revoltados. Cara, e foi aquilo, eu fiquei na tentação de trazer as reações dos canais aí, sabe, de Flamengo, porque os caras falando que nós estávamos, cara, nós não estávamos comemorando empate em cima de vocês, nós estávamos comemorando o gol do Coutinho em cima de vocês, a reestreia de um cara que nós entendemos que vai ajudar demais o Vasco, e também comemorando a frustração de vocês, porque vocês... Cara, vocês estavam ali, sabe, convictos que vocês sairiam vencedores dessa partida. O sabor do empate aí, que é claro que no final, quem consegue empatar um jogo, né, aquele sabor de... no caso, aquele empate vem com um sabor de vitória, para vocês o empate tiver o sabor de derrota. E tudo que é contra vocês, o vascaíno vai ficar feliz, vai fazer festa, vai zoar, vai gastar. Então não é pelo um ponto, é para tirar a possibilidade...
sabe, de vocês acharem sempre que estão ali por cima, que vão... Não é assim não, paizão. Jogo é jogado, respeito o Vasco. Vocês ontem subestimaram, tava zagueiro lá atacando e pedindo pênaltizinho. E depois vocês vieram dar piti nas redes sociais. Não adianta dar piti, irmão. Não adianta. Foram lá, subestimaram e tomaram. E detalhe, tiveram sorte. Que se o Verratti não tivesse aquela ambição que todo atacante tem de querer fazer o gol, se ele tem ali, no caso ali, por um momento, sabe, se baixasse nele ali o espírito de um cara que gosta de dar assistência, tipo um Felipe, se é o Felipe Coutinho, se é o contrário, o Vasco virava o jogo, tá? Só isso. E o Verratti também já tava sem perna. Eu acho que se fosse ali um cara que tivesse um pouquinho de velocidade, porque o Coutinho botou ele em condições de chegar de frente pro gol. Só que não adianta, o Verratti não é um velocista. Ele é excelente dentro da área. Quando ele tem que arrastar a bola, ele sempre vai perdendo a velocidade, também já é um coroa. E é um baita coroa. Te amo, Verratti, mas ontem você deu mole, tá? E eu acho que se tocasse a bola pro Emerson Rivaldo, eu não sei o que aconteceria. Mas poderia sair, de repente, o segundo. E aí, meu irmão? Esses caras iam pular da ponte, cara. Deus sabe o que faz. Olha só, e isso aqui é pura verdade, tá? Isso aqui é a pura verdade que falou o Rica, ó. O que poderia fazer o vascaíno ficar enlouquecido com o jogo? A entrada do Coutinho, o primeiro gol do Coutinho no finalzinho. Porra, o Vasco tá num momento, brother, que tudo que o vascaíno imagina na cabeça dele que poderia ser o melhor acontecer, acontece. Então, esse é o momento que as coisas estão acontecendo bem pro Vasco. E aí o jogo terminou do jeito que o Vasco queria, que o vascaíno podia sonhar para apagar o que foi o jogo em si, porque o jogo em si não foi nem um pouco bom pro Vasco, né? O Vasco não jogou bem de novo e tal. E acho, inclusive, que o Vasco foi hoje consideravelmente covarde. Por quê? Porque no momento em que o Vasco sai pro jogo, por obrigação, porque o Gerson faz 1-0, mas no momento que o Vasco sai pro jogo, tem um jogo. Por que não jogou antes, então? Eu vou ficar aqui por uma bola. Eu entendo, vai ficar por uma bola, o adversário é melhor, mas machuca um pouquinho o adversário, cara. Vai lá um pouco, entendeu? Fica lá um pouco. Porra, dá uma chegada. Quando terminou o jogo, o Vascaíno tá com a sensação de que se o Verratti acertasse o passe ali, o Vasco ganhava o jogo. Cara, é difícil tu fazer um gol no contra-ataque com o Verratti, gente. É uma coisa ou outra. E é isso, né? Ficou esse sentimento que se o Vasco jogasse só um pouquinho, foi aquilo que eu falei no início desse vídeo. Irmão, se o Vasco não jogou nada, empatou, se o Vasco não vem jogando nada, vem se classificando, vem virando o jogo em São Januário, imagina quando esse momento de não jogar nada, uma hora vai passar. Esse time vai começar a jogar bem, pode escrever o que eu tô te falando. E aí, eu espero que esse time comece a jogar bem e confirmar essas vitórias nesse sprint final. Já estão faltando aí aproximadamente somente 12 partidas para poder acabar o Campeonato Brasileiro. E ali faltando 10 partidas, se o Vasco aí começa a engrenar, embalar a vitória, jogando bem, eu vou achar uma delícia. E outra coisa, Atlético Mineiro. Sei não, hein? E tá aqui os números do Felipe Coutinho. Cara, só bastou o homem ficar 18 minutos em campo. Um gol de cabeça, uma finalização pro gol, um duelo aéreo ganho, né? 2 bolas recuperadas e cara, ainda conseguiu dar 12 passes. 9 foram certos. Sua nota no SofaScore, 7.1. O Gerson, que foi o melhor jogador do Império do Mal, sabe qual foi a pontuação do Gerson no SofaScore? Eu não vou trazer aqui para não dar moral. 7.1, beleza? Só para vocês poderem ter ideia do que foi o Felipe Coutinho, 18 minutos em campo. É mais do que isso? E detalhe, o Gerson também meteu o gol, tá? Só pra ficar bem claro. Não, mas é porque o Felipe Coutinho meteu um gol. Não, Gerson também fez ali o seu golzinho. E pra mim poder finalizar, vou deixar aqui 5 minutinhos, um resumo da entrevista do Rafael Paiva, onde ele vai falar do resultado, onde ele vai falar ali do Jean, sabe? O Jean David que não foi bem, e ele pediu paciência com o Jean, onde ele vai falar do Felipe Coutinho, onde ele vai falar das pretensões do Vasco, também das suas mudanças. Vamos aqui dar uma palhinha aqui agora pro Rafael Paiva. Coutinho é um jogador especial, né? Ele estava muito insatisfeito ali ficando fora dos jogos, né? E lutando muito para tentar voltar o antes possível. E é o que eu sempre falo, o Coutinho é um jogador muito talentoso, é um jogador que tem a capacidade de decidir o jogo em qualquer lance. E hoje ele já mostrou, com 20 minutos em campo, 25 minutos, o jogador talentoso que ele é, desequilibrante que ele é, e vai nos ajudar muito. A gente vai fazer de tudo para
ter o Coutinho em todos os jogos, a gente ter um pouquinho de paciência, o mesmo processo que a gente fez com o Payet, para ele estar sempre disponível em todos os jogos, independente da minutagem, porque ele em campo é um jogador que desequilibra. Aí. Fico muito feliz, né? O clássico tem um peso muito grande, né? É muito difícil jogar esses jogos. Porque o Rafael Paiva tá invicto. Primeiro falou do Coutinho, da importância do Coutinho, e agora ele vai falar da invencibilidade dele. Cara, não perdeu nenhum clássico ainda esse ano, tá? Como técnico do Vasco. E parece que na base também ele nunca perdeu um clássico. Regional. Cara, mesmo, tem estrela. E muito feliz porque na base também eu joguei vários clássicos e, se eu não me engano, eu não perdi nenhum jogo também. E foram vários jogos, então muito feliz, assim, a gente consegue dar o peso que esse jogo merece, né? Um jogo muito pesado, de muitos detalhes, né? E de novo, satisfeito pelo que a gente conseguiu fazer, pelo que a gente conseguiu competir, pelo que a gente, em pequenos passos, a gente está evoluindo muitas coisas. E a gente até teve uma bola no final ali que poderia ter feito o gol da vitória também. E o Flamengo também teve uma bola depois ainda também. Então é um jogo de muitos detalhes. Então você conseguir estar vivo o tempo todo num jogo desse nível é muito satisfatório pra gente. Sim, do Jean Menezes Jean Menezes agora. Ele é um jogador que retém mais a bola, né? A gente sabia que, por isso que ele a gente precisava tentar ficar mais com a bola, porque não dava pra toda hora a gente ter a bola, perder e o Flamengo nos atacar, né? Então a escolha pelo Jean era tentar reter um pouco mais a bola, né? Só que a gente tem que ter paciência, que é um jogador que está chegando agora, né? Muitos anos no futebol mexicano, então tem a adaptação ao futebol brasileiro. O time do Flamengo é um time muito intenso e muito forte fisicamente nos embates, né? Acho que ele sofreu ali de costas na hora que ele ia dominar, o tempo todo tava sendo marcado ali, né? Engatilhado a pressão já. E eu acho que a gente tem que ter paciência, né? A gente tem muito pouco tempo para trabalhar. A gente voltou do jogo do Atlético Paranaense. Sexta-feira os jogadores estavam extremamente desgastados. Sábado também a gente não conseguiu fazer um treino que a gente gostaria de intensidade. Não tá treinando o time, são nos jogos que a gente tem que ver algumas coisas, né? Observar algumas coisas. Mas a gente tem total convicção que o Jean vai nos ajudar demais. A gente tem que tomar decisões, né? Se eu colocar o Jean do lado bom dele, eu coloco o David do lado ruim dele. Então são decisões que a gente tem que tomar ali. Mas o Jean sempre se mostrou muito tranquilo para jogar do lado direito, joga por dentro, joga do lado esquerdo. É um jogador inteligente e, de novo, acho que jogo a jogo ele vai evoluir, vai nos ajudar bastante. O Maxim também tava muito disposto a jogar, queria jogar, mas a gente tem que ter paciência também. A gente já tinha colocado o Jean e a gente precisava observar o Jean. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência com o Maxim, mas já mostrou que é um jogador muito talentoso, muito técnico. Tenho certeza que vai nos ajudar também lá na frente. Os colegas já comentaram aqui que a melhora do Vasco no segundo tempo passa muito pelas tuas substituições. Tem estrela, hein? Teve muito dedo do treinador hoje ali na reação do Vasco. O lance do gol passa pelos pés de 4 jogadores que saíram do banco. Então tem tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, as substituições elas aconteceram um pouco tarde. Acho que a primeira foi aos aproximadamente 20 e poucos. Aí o Puma entra aos 38, se eu não me engano. O que passou ali pela tua cabeça? Qual foi a tua estratégia? Essas substituições poderiam ter sido feitas antes? O que passou ali pela sua cabeça? Você pode explicar pra gente, por favor? Posso. Eu acho assim, é um jogo desse nível, né, que você tem que estar muito organizado para defender. Quando você troca algum jogador, por mais que ele tenha consciência da estratégia que a gente tem, até ele entrar no jogo, talvez você perca 1 ou 2 bolas ali que pode ser fundamental para você tomar um gol, né? Então tem jogos que você tem que buscar logo mudar para reagir de alguma forma, para buscar o gol. Mas tem momentos que você está equilibrado para defender e quando você troca demais, você se desequilibra um pouco. Então são opções, são decisões que você tem que tomar e você não tem clareza se vai dar certo ou não, né? Então acho que hoje o time estava consistente defensivamente, a gente começou a sofrer um pouquinho mais de transição em um momento do segundo tempo. A gente ali sabia que daqui a pouco a gente tinha que trocar, mas os jogadores estavam sustentando bem, né? Eu acho que a estratégia, apesar do Flamengo ter a bola, a gente conseguiu neutralizar bem. O Léo fez boas defesas, como sempre faz, defesas importantes, mas não foi toda hora que ele teve que defender. Então acho que a gente estava equilibrado para defender e a gente sabia que se a gente fizesse muitas trocas, a gente tinha um risco de desequilibrar um pouco defensivamente, né?
Então, foi mais em cima dessas decisões que a gente tomou as decisões das trocas um pouco mais para frente nesse jogo. Então tá aí, Rafael Paiva analisando, e aqui eu vou pegar aqui uma casquinha da Net Vasco, porque o Maico postou nas suas redes sociais, depois que terminou o jogo. Eu acho que isso daqui é muito esse time do Vasco, tá? Desistir nunca é uma opção para quem veste a camisa do Vasco. Você pode reclamar de tudo desse elenco aí, desse time, dos jogadores. Você pode aqui questionar a qualidade técnica de cada um deles. Agora, irmão, os caras são aguerridos. Que esse time aí pegou, sabe, no caso, conseguiu assumir uma identidade. Pegou uma liga. Que os caras não desistem dos jogos, cara. Isso aí tá provado. Que o Vasco aí, cara, até o jogo do Bragantino, que depois do Vasco deu aquele molezinho, que acabou tomando ali o gol de empate, depois de ter virado dentro de São Januário, Vasco, cara, o Vasco voltou a ser o time da virada. E olha, Império do Mal, olha, criança, era só o Verrete, ó. Toma aqui, Emerson, faz e me beija. Pô, meu irmão, tá maluco, se ele toca a bola pro lado aí... Os caras já estão putos pra caraca. Não adianta ficar puto, irmão. Olha só, segundo lá, né, o falecido, o respeito voltou. Ah, e outra coisa, ninguém tá comemorando empate aqui não. Só que é engraçado ver vocês dando piti. Claro que toda vez que você estiver boladinho, pra gente é uma festa. E eu vou caçoar da cara de vocês. Não é pelo empate, é pela reação de vocês, entendeu? Um empate super normal num clássico. Esse é um resultado normal, entendeu? Agora, o que é anormal foi o que aconteceu no primeiro turno. Pra vocês verem, né? É o mesmo elenco. Cara, basicamente é o mesmo elenco. 1, 2, 3 peças. E aí, meu irmão? Claro que aquele jogo... Bom, não posso nem falar, né, cara? O que eu penso realmente, porque eu não tenho como provar. Mas aquele jogo ali foi uma coisa normal, né, meu irmão? Time que não recebia, aquela empresa sem vergonha, que não pagava os caras, sabe? Tava uma bagunça. Ninguém reportava aos jogadores. Tanto que... Se eu não me engano, o próprio Verrete falou que não sabia com quem falava. Faltava ali o salário e ficava devendo e não sabia quem cobrar. A resposta vinha depois de quase 15 dias. E aí, jogador também não é de ferro, né, meu irmão? Parece que aquele jogo ali já foi tipo assim, né? Para jogar, no caso, a última pá de cal nessa empresa aí, sem vergonha. Bom, contudo, como disse o Coutinho, vamos olhar para frente, vamos pensar positivo. Eu acho que o Vasco ainda vai, sabe, nos dar muitas alegrias. Não quero secar, mas eu acho que o Vasco ainda vai surpreender muito nessa temporada. Deixe sua opinião sobre o Little Couto, sobre tudo que você ouviu. E mais tarde eu volto aqui, que agora eu vou, né, fazer essa capinha aqui, 7h45. Depois vou dar uma cochilada. Tomara que esse vídeo não dê direitos autorais. Beijo no coração e eu fui que fui, galera.